As subordinadas substantivas. Estudar as orações subordinadas pode parecer difícil, mas não será mais depois que você compreender alguns aspectos importantes em relação ao assunto. Por exemplo, por que recebem este nome? Oração subordinada substantiva. Será oração porque há a presença de um verbo. Será subordinada porque exerce a função sintática de subordinação a outro verbo, ou seja, função de dependência em relação ao verbo da oração principal. Será substantiva porque a função que ela exerce é própria de um substantivo, e o outro verbo fará parte da oração principal do período. Importante lembrar também que são 6 as subordinadas substantivas. Geralmente, elas são iniciadas por uma conjunção subordinada integrante, podendo ser o que ou o se, a não ser que estejam reduzidas. Nesse caso, não há conjunção integrante, pois teremos a presença do verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Vamos à classificação. Subordinada substantiva que exerce a função de sujeito. É necessário que você contribua. Sabe-se que ele é pobre. É bom que você saiba. As orações destacadas são substantivas e exercem a função de sujeito. Se você tem dúvidas se é a função de sujeito realmente que a oração exerce, modifique a frase. A primeira, é necessário que você contribua. Sua contribuição é necessária. Seria uma forma de ver se que você contribua tem função de sujeito. Observação importante. Função de sujeito dos verbos usados na terceira pessoa do singular. Observe que os 3 verbos das frases é necessário, sabe-se e é bom estão na terceira pessoa do singular. São iniciadas quando desenvolvidas pelas conjunções integrantes que e se, pelos pronomes indefinidos quem, qual, quanto que e pelos advérbios como onde, quando, quão, nas interrogativas indiretas. E agora, a subordinada objetiva direta, que tem função de objeto direto. Observe, o professor pediu que todos fizessem a tarefa. O pai perguntou se tudo estava bem. Ele esperou que o amigo voltasse. As orações em destaque são objetivas diretas, funcionam como objeto direto. O que mais podemos dizer sobre a objetiva direta? As desenvolvidas são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se, pelos pronomes indefinidos que, quem, qual, etc. Também pelos advérbios como, quando, onde, porquê, etc. Aqui também temos a subordinada objetiva indireta, aquela que funciona como objeto indireto. Ele me convenceu de que a vida é breve. Meu amigo me convenceu de que eu devia viajar. Ele gosta de que o chamem de senhor. Sobre a objetiva indireta, podemos dizer também que as orações objetivas indiretas são regidas de preposição, o de, para, por, entre tantas outras preposições. E é comum a elipse da preposição, ou seja, eu poderia excluir, por exemplo, a preposição de. Ele gosta que o chamem de senhor. No entanto,
A oração continua sendo objetiva e indireta. Oração subordinada predicativa, com função de predicado. Seu medo era que ele desistisse. Sou quem você procura. Marcos foi quem insistiu mais. O que mais pode se falar sobre a predicativa? Alguns escritores usam a preposição de para dar realce. Por exemplo, seu medo era de que ele desistisse. A subordinada completiva nominal tem a função de complemento nominal. Estava curioso por sua história. Sou grato a quem me ajudou. Ela tinha certeza de que ele voltaria. E podemos dizer que o complemento nominal, ou a completiva nominal, é regida de preposição, a qual pode ser omitida em alguns casos. Por último, a subordinada apositiva, que exerce a função de aposto. Só lhe peço uma coisa, que você não desista. Todos temos os mesmos direitos. Que possamos ser felizes. A informação chegou de repente. Ia ser transferido. Podemos dizer em relação a esse assunto, o aposto vem entre vírgulas ou depois de 2 pontos. Todos esses detalhes são essenciais, mas não serão assimilados se você não compreender a função do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do predicativo do sujeito ou do aposto. Essas funções que você estudou na estrutura do período simples. Preste atenção nisso.